Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Haroldo Dória, agora com a presença de Antônio Presídio Neto, nosso convidado de hoje, com muita honra. E só para falar um pouquinho do Presídio, isso eu acho importante, a gente descrever um pouquinho quem é a pessoa que a gente está convidando. O Antônio Presídio Neto nasceu em Ubaíra, na Bahia. Em 1982, formou-se em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e durante 10 anos ele trabalhou como pediatra e fundou a clínica ARA. Em 1992, ele já começou, ou seja, 10 anos depois, ele começou a migrar para a psicoterapia. Em 1995, construiu o Projeto Semente no Vale do Jiquiriçá. Em 1997, começou então a trabalhar, por seu histórico de atleta, trabalhar com a psicologia do esporte. E aí fez várias experiências criando uma própria metodologia a partir das próprias vivências. Em 2003, criou o Caminho da Paz, que é um caminho de peregrinos de 127 quilômetros. 2003 também, nesse mesmo ano, lançou o livro Travessia, e tem como lado artístico tocar violão, pintura abstrata e malabares. É casado, é casado com Kia e é pai de 3 filhos. Então, Presídio, eu queria fazer a primeira pergunta. O seu nome já diz muita coisa e eu gosto sempre de começar pelo nome da pessoa para entender a origem. Você conheceu seu avô, Antônio Presídio, e como foi a sua infância em Ubaíra, essa cidadezinha de Ubaíra, até migrar para Salvador? Bom, primeiro, eu gostei muito da apresentação e essa última parte, né, Malabares, né, de fato eu fiz um curso que durou 40 minutos. Eu só consegui jogar 2 bolinhas, né? 3 bolinhas ainda não consigo fazer, mas estou treinando, viu? Estou treinando. Bom, a minha origem veio, né, lá, Ubaíra, né, minha cidade natal. Eu, na realidade, não conheci meu avô por parte de pai, o avô que me deu esse nome, Antônio Presídio Neto, né? Esse avô era por parte de pai. Era o pai do meu pai, né? Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Mas eu nasci nessa cidade chamada Ubaíra. Minha infância, meus primeiros anos, os 4 anos, até os 5, um pouquinho antes de 5 eu saí de Ubaíra e fui para Valença. Meu pai, nesse período, meu pai era coletor. Coletor não existe mais essa profissão, mas é como se fosse um auditor fiscal. Então ele vivia em muitas cidades, ele migrava para muitas cidades, né? E nisso a gente ficava, como eram cidades próximas, ele viajava e a gente ficava em Ubaíra. Mas ele teve que ir para uma cidade chamada Nilo Peçanha, que era mais perto de Valença, e resultou que nós fomos para lá, morar em Valença. Eu morei em Valença durante 10 anos, dos 5 até os 15. E de lá de Valença eu vim para aqui para Salvador, morar em Salvador. Aquela velha história, né? Você não tem muito recurso e em relação à formação mesmo, você tem que vir para Salvador para estudar, para fazer o vestibular e tentar passar nesse vestibular, você tem que pegar uma escola melhor, etc. Então foi assim que começou a minha infância lá em Ubaíra. Então de Ubaíra, minha recordação que eu tenho, mesmo pequeno, são meus avós maternos. Os avós maternos, que por sinal era Antônio também, né? O meu avô materno era Antônio. E a recordação que eu tenho é muito pouca, né? Nessa primeira infância, até os 4 ou 5 anos de idade, dessa cidade, cidade de Ubaíra. A minha infância mesmo, que eu me recordo, foi na cidade de Valença. Valença e Morro de São Paulo, né? Tinha muito isso. E essa mudança, Presídio, de você vir de Valência, né? E chegar em Salvador, quer dizer, poucos anos depois, você já começou a se interessar pela medicina, tanto que você decidiu fazer medicina. Houve um choque, você percebeu um choque
entre a cultura e entre o conhecimento que você adquiriu nas escolas lá do interior e em Salvador? Foi um choque muito grande, né? Primeiro lá no interior, meus pais, nós não saíamos muito, né? Ficávamos muito dentro de casa. A casa era grande, aquelas casas que você tem um quintal enorme, né? Então minha mãe gostava muito que os meninos fossem lá para casa. Ou seja, a gente não saía de casa, né? A gente ficava mais em casa. A garotada que ia para lá, porque o quintal era grande, então a gente brincava muito no quintal, aquela coisa toda, né? Pô, então éramos muito de casa, muito caseiro, aquela coisa muito família. E de repente você vem para Salvador e encontra, né, uma cidade enorme. E a gente estudava em escola pública, né, no interior. Continuamos estudando em escola pública também em Salvador. Salvador a gente não mudou. A escola era pública também. Viemos estudar aqui no Central, eu e meu irmão. Então foi eu e meu irmão, um ano mais velho que eu, nós viemos para Salvador. Eu com 15, ele com 16. E viemos morar numa cidade chamada Simões Filho, que é uma cidade pertinho de Salvador, né? Nessa região metropolitana. E aí o primeiro impacto já foi esse, né? De você sair de casa, né? Perder aquele continente, né? Familiar. Embora nós viéssemos morar com minha tia, que era uma tia muito querida nossa, eu, meu irmão, nós viemos morar com ela. E aí em Simões Filho a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus 6 horas, para chegar em Salvador 7 e pegar outro ônibus para ir para o Colégio Central da Bahia. O Colégio Central da Bahia estava na sua fase de decadência, né? Ele só tinha uma matéria boa, que era matemática, com o professor Tenório, né? Me lembro muito bem do professor Tenório. Era o gigante branco, eu chamava de gigante branco, porque ele era enorme, né? E vestia um jaleco todo branco, então era o gigante branco, o professor Tenório. E eu gostava muito dele, né? Então, o segundo ano, a gente fez o segundo ano, que era o segundo ano científico, né? O segundo e o terceiro ano. Segundo e terceiro ano. E aí, bom, primeira coisa que foi impactante, quando nós chegamos no Central, naquele tempo tinha trote. Imagine, no Colégio Central tinha trote. Aí, eu todo bocó de interior, me pegaram no canto lá, rasparam minha cabeça, tomaram meu dinheiro. Primeiro dia de aula foi assim, meu dinheiro de transporte, né? Me tomaram meu dinheiro, rasparam minha cabeça e eu fiquei lá, né? Zonzo, eu e meu irmão, né? Para voltar para casa, morávamos, imagine. Então foi assim. Imagine. Então, essa foi a nossa primeira experiência lá em Salvador. Então foi muito difícil esse primeiro ano de adaptação. E aí ocorreu um acidente no primeiro mês, a gente morando em Simões Filho, com um primo nosso. Morava eu, meu irmão e esse primo com minha tia. Esse primo sofreu um acidente de moto, faleceu em Simões Filho. E aí nós tivemos que vir para Salvador, morar na casa de um outro tio com uma tia. Mas foi uma situação muito difícil, né? A perda do meu primo, Salvador, cidade grande, adaptação. Foi muito complicado. Colégio Central, a gente tentando entender o que era biologia, o que era química, né? Que lá no interior dava, mas era um negócio tão louco e a gente não entendia direito. Não tinha também essa matéria de direito lá no Central, né? Só que só no terceiro ano é que nós conseguimos um cursinho pré-vestibular. Aí nós ficamos nisso, né? No curso pré-vestibular e fazer o curso Nobel naquele tempo, no Corredor da Vitória, e fazendo o Colégio Central de manhã. Então a gente fazia o Central de manhã e à tarde o cursinho pré-vestibular. A gente chegava em casa às 7h30 da noite, mais ou menos isso, para estudar para o cursinho, para o vestibular, né, para medicina, dando tudo que a gente não tinha dado, porque a matéria do cursinho era a matéria que quem fazia colégio particular já tinha a noção, né? Mas o cursinho não, pegava tudo e dava pra gente. E o Colégio Central a gente tinha que ir porque tinha que passar no terceiro ano. Então no Central eu só tinha matemática com o professor Tenório. E foi uma coisa muito interessante, que o professor Tenório ele dava aula para mim, porque eu ficava prestando muita atenção a ele. E aí eu tirei, a média do Central era 10, a média era 5. Aí a primeira unidade, 4 unidades. Aí a primeira unidade eu adoro matemática, né? Embora eu tenha feito medicina, mas adoro matemática. A matéria para mim que eu gosto é matemática.
Aí eu tirei 10 na primeira unidade. Quando eu tirei 10 na primeira unidade, aí o professor Tenório começou a dar aula para mim. Aula todo mundo, mas ele só olhava para mim. Vem aqui, preside pro quadro, resolve isso aqui. E eu, pau, né? Pronto. Aí, segunda unidade, 10. Pronto, 20. Aí fechei o ano, né? Porque já tinha tirado 10 e 10, 20, média 5, estava passado. Mas o professor Tenório continuava dando aula para mim. Eu disse, porra, eu não posso trair a confiança desse sujeito, né? E aí, terceira unidade, 10. Quarta unidade, 10. 40, pronto. E aí eu era um deus, né, professor Tenório. Agora, foi legal. o Presídio, como é que você essa para mim foi o seguinte, eu decidi a fazer química quando eu estava no terceiro ano por conta de um professor excelente que eu tive no terceiro ano, chamado Marcos Pinheiro, e eu decidi química ali. Até então eu via pensando até em engenharia civil, mas no terceiro ano fiz essa mudança. No seu caso, você tinha um excelente professor de matemática, você respondia bem a matemática, e por que a decisão por medicina? Eu pensei, eu vou responder o que eu achava, agora, e depois eu respondo o que verdadeiramente é, né? Quer dizer, o que eu acredito, de repente daqui a mais um tempo eu posso já achar outra coisa, né? Mas antes, quando as pessoas me perguntavam isso, eu dizia que era porque Sim. quando eu era criança, lá em Valença, né? Eu gostava de pegar os bichos, né? Gostava de pegar sapo e lagartixa e abrir e fazer cirurgia, entendeu? Era uma coisa assim, meio de cuidar. Eu achava que era aquilo, respondi isso muitas vezes, né? Mas depois eu vi que não foi nada disso, depois que eu entrei na medicina, e já formado, já como terapeuta, eu comecei a achar que era outra coisa. Hoje eu acho que é isso. Eu acho que já vem um dom mesmo, né? Uma bagagem do cuidar, né? Eu acho que eu trago isso dentro de mim, né? Do cuidar. Cuidar e eu já fazia essas experiências lá com as minhas amizades na minha adolescência, o cuidar, o olhar para o outro. Quando eu vim para Salvador, eu estava com 15 anos, né? E eu já estava na medicina, eu já estava no primeiro ano de medicina, mais ou menos, né? Eu visitava um asilo de velhos. Repare que eu já tinha uma coisa assim desse olhar, né? Eu fui visitar um asilo de velhos com um amigo meu que disse assim, vamos lá, né? Bora, porque tem um grupo de jovens, não sei o quê. Aí eu cheguei e fui nesse asilo de velhos, para esse grupo de jovens, e aí achei interessante aquilo, né? Aí um cara de jovem, a gente junto e canta, bota os velhinhos para dançar e tal. Achei aquele negócio legal, mas vi um bocado de velhinhos parados nas suas camas, nos seus leitos, né? E via que quando a gente saía ficava todo mundo triste, né? Uma coisa assim, como fez a festa e saiu, né? Não, pô, tem um negócio errado aí. Aí eu voltei num outro domingo com o grupo de novo, a mesma coisa, mas aí eu comecei já a olhar. Repare que eu já tinha um olhar, né, de cuidar, né, do outro. E aí na terceira vez eu já fui sozinho, meu amigo não foi mais. Eu disse, eu vou sozinho, não quero negócio de grupo de jovem não. Eu vou sozinho, eu vou ver esses velhinhos que estão aí, que não entram, que não dançam, né? Eu acho que ele está precisando de alguém que chegue ali para ficar com ele um pouco, para conversar, não é só dançar. Pronto, aí eu comecei a fazer isso. E aí, nessa história, eram 2 horas só de visita, eu escolhi 4 velhinhos. À medida que eu fui fazendo o meu andar por lá, escolhi 4 velhinhos, fui criando afinidade. Dona Mercedes, Dona Maria, até hoje eu lembro deles, Dona Mercedes, Dona Maria, uma polonesa, que eu não lembro o nome dela, não gravei o nome dela, e seu Mota. Os 4 velhinhos, né? Aí eu ficava meia hora com cada um. Essa meia hora que eu ficava com cada um, eles ficavam me esperando todo domingo, né? Aí sim era legal, né? Porque eles me esperavam, aí eu conversava com eles, aí eles botavam aquela roupinha cheirosa, né? Botava a roupinha toda bonitinha. Dona Mercedes, ela cuidava de planta. Dona Mercedes ainda andava. Ela fazia uma plantinha, uma muda de planta toda semana. Eu tinha que levar uma planta que ela fez, né? Ela plantava lá. Então, você imagina, né? A semana inteira ela ficava naquela preparação daquela planta que eu ia, né? Que eu ia ganhar naquele domingo. Então, Dona Mercedes, Dona Maria ficava na cadeira de roda.
Dona Maria era só alegria. Não entendia quase nada do que eu falava, mas só fazia dar risada, me abraçava e a gente ficava ali meia hora, né? A polonesa era linda, branquinha, branquinha. Aí me contava as histórias todas, né? Bem silenciosa, e eu escutava. E seu Mota, 90 anos, um senhor esbelto, magrinho, né? A história de seu Mota tem uma historinha também interessante. Seu Mota um dia chegou para mim e disse assim: Ô meu filho, uma das coisas que eu mais gostava na minha vida era fumar um cigarrinho. Um cigarrinho de noite. Sabe o que eu fazia? Eu soltava as bolinhas de fumaça, assim, para cima. Ah, era tão bom. Aí eu cheguei para ele e disse assim: vem cá, seu Mota. E se eu trouxer um cigarro para o senhor, né? Eu trago 7 cigarros, um para cada noite. O senhor não conta, pelo amor de Deus, não vai contar para ninguém. Porque nesse período as irmãs já me conheciam, né? Eu já levava os velhinhos comigo para casa. Dona Mercedes, Dona Maria, eu passava o domingo comigo. Tinha domingos que eu pegava de manhã, ficava comigo, eu levava para praia para dar um passeio, almoçava lá em casa, e depois de tarde eu ia, levava eles, ficava lá, fazia minha visita, né? Então eu já tinha essa confiança das irmãs, né? Porra, saber que eu tô traficando, um traficante, né, de cigarro, levando, vou matar seu Mota, né? Mas olha, na minha cabeça, aquele cigarro para ele, sabe, daria muito mais alegria e satisfação do que... E eu já era estudante de medicina, já entendia. Porra, faz mal o cigarro. Eu digo, faz mal nada, né? Não faz mal, aquele cigarro é um bem. E todo domingo eu levava 7 cigarros para ele. Ele fumava toda noite o cigarrinho escondido, né? Soltando a Que fumacinha fantástico. dele, né? Então, acho que é isso, né? Ó, vá. Eu acho que se você deixar, eu fico falando muito. É porque é muita história. É verdade. Mas sabe o que é? É porque eu vi uma vez no muro, eu vi escrito no muro uma vez, uma frase assim: a loucura é o ápice da sanidade. Aquilo me bateu, era um muro que eu passava sempre, olhar, que maluquice, até que um dia eu peguei, peraí, voltou a imagem. Aí eu achei uma maluquice, aí peguei e anotei, né? Fiquei, a loucura é o ápice da sanidade. Achei que aquilo era uma coisa louca mesmo, né? Mas depois eu comecei a ver que tinha um negócio certo ali, né? Essa história de seu Mota, por exemplo, né? É uma maluquice, né? Mas repara que coisa sadia que é, né? A loucura ali, o cigarro pro cara, né? Mas é o ápice da sanidade. É essa loucura que eu falo, né? Pronto. Era isso que eu ia Esse falar. negócio que você falou, tá? Esse negócio que você falou me tocou muito, presídio, sobre esse, como se você já viesse com essa coisa do cuidar. E depois que você, veja, nessa experiência que você teve com os velhinhos, depois você termina a medicina, você se dedica a cuidar de criança, de pediatra, você torna um pediatra, né? E Isso. nessa carreira de pediatra, você na sua clínica criou um modo de, talvez uma metodologia, de fazer alguma coisa de prevenção. E parece que você envolveu também os pais. Você começou a cuidar também dos pais. Como foi esse cuidado que foi se tornando cada vez mais amplo? É isso que eu digo. A história da medicina, eu acho que é isso. É um olhar diferente, né? Eu acho que eu tenho um olhar diferente para com o outro, talvez um olhar provocador, né? Eu gosto muito de provocar situações, né? Que as coisas... Eu não gosto do mesmismo. E aí a medicina, já eu como estudante, a pediatria, né? A sua pergunta, a pediatria ela começou na minha vida, eu no berçário. Não, mas não é eu bebê não, viu? Eu eu trabalhando como estudante, né? Como obstetra, numa maternidade chamada Manuel Vitorino. Eu gosto muito de criança, né? Mas não tinha nem a menor ideia de... Quando eu entrei na faculdade, eu pensava assim em ser cirurgião, porque eu abria sapo, lagartixa, né? Digo, então é cirurgião, o negócio deve ser cirurgião, né? Menor ideia de nada. Aí no 4º ano eu fui fazer um estágio, conseguiram um estágio, minha tia conseguiu um estágio para mim no Hospital Manuel Vitorino, para fazer parto. Eu digo, porra, parto. Aí pronto, aí fui lá, né? Comecei a fazer o parto, você é obstetra. Pronto, já você é obstetra. E aí comecei, né?
assim, a estudar mais obstetrícia, aquilo ali, a me empenhar. E eu sempre, quando eu entro nas coisas, eu me envolvo muito, né? Me entrego muito. Doutor Adilson e doutora Jupira eram os médicos de plantão, então eles gostavam muito de mim. Aí começou a me largar, né? Assim, me ensinaram, e aí eu já comecei a tomar conta do Hospital Manuel Vitorino, dia de quinta-feira, no meu plantão, né? Noturno. Aí pra você ver, né, como são as coisas. Vou lhe contar uma outra história antes da pediatria. Porque se o canal aqui é de história, então você vai ter história. Aí repare só, né? Aí repare só. Aí eu no quarto ano, já quarto para quinto ano, na faculdade eu ouvi falar de um parto Le Boyer. Parto Le Boyer, um francês aí tal, que fazia um parto no escuro, aquela coisa assim, parto mais natural. Olha só. Aí eu, como eu gosto, né? Eu falei, eu gosto de provocar, de causar, né? Eu gosto de causar, eu não gosto de fazer a mesma coisa, né? Aí eu digo, eu vou fazer o parto Le Boyer aqui no hospital. Aí conversei com o doutor Adilson disse, rapaz, deixa de maluquice, rapaz, faz o negócio normal. Aí eu disse, não, me permita eu fazer um. Aí ele me autorizou, pronto. Aí eu peguei um gravador desse tamanho, gravei uma fita, gravei uma música, né? Porque era gravador de fita cassete, uma música tranquila. Aí fui pro plantão, internei uma paciente, né? Falei para ela que eu ia fazer um parto bem tranquilo. Aí conversei com o pessoal de enfermagem me olhou atravessado, porque a luz tinha que ficar desligada, tinha que desligar o ar-condicionado, tinha que ficar no calor, né? Aí eu pedi a enfermeira um negócio, a enfermeira não achava, que estava tudo no escuro, né? A musiquinha tocando, e lá ia a mulher na contração, e eu lá, o silêncio, eu mandava o pessoal, ninguém fala nada, e um calor da porra, né? Já falei porra aqui, mas nunca. E o menino ali, nada, daqui a pouco nascia, tudo, a musiquinha tocando, aí você pega o bebê, o parto do bebê, você pega o bebê, e coloca ele sobre o ventre da mãe. Você não corta o cordão, porque na hora que o normal é isso, o normal é o menino nasce, o foco de luz em cima, todo mundo gritando, ar-condicionado gelado, pé, aí corta o cordão, leva o menino, mete o negócio para aspirar o menino, aquela confusão. E, porra, não, vai ser diferente. Aí bora fazer diferente agora. E aí o menino pega o menino, bota em cima da barriga da mãe. Aí interessante, né, que ele chora, porque ele precisa chorar. Aí ele se aquieta e fica ali abraçadinho na barriga, né? Aí a mãe já está orientada para a mãe, mesmo ele todo meladinho, né? Pegar ele. Aí você fica segurando o cordão para esperar que o cordão pare de pulsar. Né? Você não clipa o cordão para cortar, você tem que esperar ele parar de pulsar, porque a natureza diz o seguinte, parou de pulsar, ele agora já está liberto, né? Aí as enfermeiras ficavam lá tudo assim, ó. Esperando o cordão parar de pulsar. E eu lá, né, com a musiquinha, um calor da porra, no escuro. E aí pronto. Aí que parava de pulsar, cortava. Pronto. Eu só consegui fazer 2 partos Le Boyer, porque foi uma confusão no hospital. Aí foi para a diretoria, não pode mais, porque atrapalhava o serviço, entendeu? Então essas coisas. E aí, nesse hospital, depois que eu fazia os partos, eu gostava de ir no berçário e ver o neném. Como era um hospital muito tranquilo, aí eu ficava muito tempo lá no berçário. Aí eu ficava ajudando as enfermeiras a trocar a fralda, a pegar o menino, carregava um pouquinho, ficava, né? Pronto. Eu disse, porra. Aí comecei, vou fazer obstetrícia e pediatria. Vou fazer os 2, né? Aí eu disse, que maluquice, não dá para fazer 2 coisas, né? Foi aí que eu migrei, né? Aí no 5º ano dei a matéria pediatria. Aí fui fazer um estágio em pediatria lá no Hospital Santa Isabel, pronto. Aí me encantei pela pediatria. Vou chegar lá no consultório em Vilas, mas tem uma história no hospital, para você ver, né, que a loucura é o ápice da sanidade, né? No Hospital Santa Isabel, nós tínhamos, eu estava já no 5º ano fazendo estágio em pediatria, então éramos 5 estudantes estagiando numa enfermaria. Essa enfermaria tinha 20 leitos. 20 leitos de pediatria. Cada estudante ficava com 4, né? Eu tinha 4. Eram 4 estudantes, eram 20 leitos. Cada estudante ficava com 5. Então, cada estudante, eu tinha 5 leitos, né? Leito do 1 a 5 era meu, do 6 ao 10 era de outro. E no final de semana, durante a semana,
nós íamos lá todo dia prescrever as crianças. Agora, no final de semana, a gente fazia um rodízio. Ia um só para prescrever os 20, no sábado e no domingo. Então, no meu final de semana, eu acordava cedo e chegava lá, prescrevia todo mundo. Aí, quando dava umas 10 horas, aí eu, de 10 a meio-dia, eu fazia, sabe, uma festa Eu tirava os meninos da enfermaria São Vicente, no Hospital Santa Isabel, ainda existe a enfermaria, levava esses meninos para o pátio, que a enfermaria era perto de um pátio, tinha um pátio, aí levava todo mundo para o pátio, quem estava no soro, quem estava na cama, carregava berço, aí as enfermeiras, tudo agoniada com aquilo também, né? Mas levava todo mundo, aí fazia campeonato de futebol, quem estava no soro pegava no gol, aí tinha 3 goleiros, porque tinha 3 no soro, 3 de um lado, 3 do outro, quem já estava fora do soro jogava na linha, quem não conseguia levantar ficava no berço tomando sol ali. Eu fazia uma bandeira, fazia bingo, fazia palhaçada, gincana. Até meio-dia a gente ficava naquela algazarra, depois tinha que transportar tudo para dentro do hospital. E o que é que acontecia? Isso sábado e domingo. Na segunda-feira, que era o meu final de semana, na segunda-feira, depois do meu final de semana, tinha um negócio diferente na enfermaria, em relação à saúde das crianças, entendeu? Só que eu não tinha maturidade, não tinha ignorância mesmo, era ignorância em relação ao assunto, né? Não entendia direito, era tudo intuitivo, era tudo uma coisa que eu achava que aquilo era legal, né? Como o cigarro de seu Mota, entende? Sim. Aquilo ali, e aí o resultado era muito legal na segunda-feira, só que eu não escrevi nada sobre isso, não publiquei nada sobre isso, e a minha chefa, né, a doutora Marisete, ela achava legal, estranho aquele negócio todo, né? Mas eu também tive que parar, porque deu problema, foi levado para a diretoria, cancelaram a minha bagunça. Por isso, né? Porque assim, era uma coisa diferente, né? Mas não podia acontecer porque tem que ser assim, né? Tem que cumprir o protocolo do hospital. Então, essa coisa do fazer diferente é que eu gosto. Foi aí que eu fui para, né, quando eu me formei, que Vilas do Atlântico, aquela história com os pais, né? E eu, na realidade, atendia muito mais o pai do que a criança. Porque pai de primeiro filho, pai e mãe, né, de primeiro filho, é uma loucura, né? Então você tem que ser mais terapeuta, né? Aí que eu era terapeuta e não sabia. Aliás, eu já era terapeuta, psicoterapeuta, há muito tempo atrás, né? Só que eu não sabia de nada disso. Eu achei que a pediatria, a medicina que era, né? Então, eu tive um consultório, uma clínica, né, em Vilas do Atlântico, que foi uma opção minha também. Eu não queria trabalhar para ninguém, exatamente porque eu queria fazer do meu modelo, né? Já fruto dessas histórias todas. Eu não quero ninguém atrás de mim dizendo que é certo, que é errado. Eu quero fazer medicina na minha forma. Foi aí que eu comprei um terreno em Vilas e construí um consultório de pediatria, que era um consultório totalmente diferente. Essa coisa que você falou da medicina preventiva, né? Eu tentei fazer um trabalho lá. Ô, Haroldo, se você quiser que eu pare, eu vou parando e você vai perguntando. Mas é porque você falou da prevenção. Isso. Mas a medicina. Pois é, então deixa eu contar a história da prevenção. Sim. Porque quando eu cheguei lá em Vilas, eu já tinha lido numa revista também, né, esses artigos, que na Suíça se fazia um trabalho chamado Você paga pela saúde e não pela doença. Na Suíça, né? Aí tô eu querendo levar a Suíça aqui para a Bahia, né? Aí, resultado, né? Como é que era? Era assim, você como pediatra, o menino nasce no dia 10. Aí você pega a criança, dia 10 de abril, nasceu. Aí no dia 10 de maio, aquele serviço de puericultura, você vai e leva a criança para poder pesar, medir, e calendário de vacina. Aí a cada dia 10 de cada mês você vai. Aí o que é que eu estabeleci lá em Vilas? Eu estabeleci assim, ó, você vem nos primeiros 6 meses, todo mês, no dia 10. Aí depois dos 6 meses você vai vir no 8º, no 10º e depois com 1 ano. E depois de 1 ano você vem a cada 6 meses, no dia 10. E no dia 10 você paga pela saúde, porque ele não está doente no dia 10. Ele vem para uma avaliação, ele vem para você olhar, pesar, você orientar, etc. Você paga pela saúde.
Se no dia 14 ele ficar gripado, você traz, a consulta é de graça. Aí dia 25 ele tem diarreia, você vem, é de graça. No dia 4 é de graça. No dia 10 você tem que vir para pagar a saúde dele. Na doença você Poxa não vida. paga, você paga na saúde. Pronto. Aí me ferrei, né? Me ferrei porque o pessoal. O pessoal, no dia 8 ia, porque estava com o narizinho escorrendo, eu lá examinava, tá? No dia 10 não vinha. No dia 8 ele não pagava, né? Mas no dia 10, no dia da saúde dele, ele não vinha. E foi assim, né? 80% da população, quando eu implantei isso, não aderiu. Né? Só foi para me dar pau. 20%, né, fez direitinho. Mas esses 20% eu plantei nessas pessoas, né, essa forma de pensar. Né? Então, foi semeado ali alguma coisa. E 80% eles não conseguiram assimilar. Eu tive que fazer o método convencional. Mas eu já estava entrando pela psicoterapia, e aí já é uma outra história. Aí você tem uma. Eu olhando de cá, eu vejo você, aquilo que nós podemos chamar de pesquisador nato. Ou seja, o pesquisador é aquela pessoa que está sempre buscando inovação, alguma coisa de novo naquilo que já existe tradicional. Eu preciso dar um upgrade, preciso dar um passo a mais. E você tem esse perfil, né, de querer inovar e com experiências pessoais. Aí eu pergunto a você, ô Presídio, quando você começou a vislumbrar, até mesmo pelo seu histórico de atleta, que podia contribuir também nesse meio do atleta, como é que foi essa história sua de auto-experimentar novas metodologias? Ah. Bom, aí já estava migrando, né? Já estava migrando para o terapeuta, né? O psicoterapeuta. Sim, Essa migração, eu vou, antes de falar do atleta, eu vou falar um pouquinho só dessa migração, porque aí você vai entender essa pergunta que você sim, me fez, né? Então, a certo. migração, eu acho que a migração ela aconteceu, ela foi mais clara para mim quando eu estava tratando as crianças com asma, né? Aí foi que eu percebi que o meu caminho era outro, né? Mais ou menos por aí. Quando a criança com asma, não sei, as pessoas que têm experiência com isso, é um momento de muita aflição para o pai e para a mãe, né? Ver a criança ali cansando com falta de ar, a sensação de que, sei lá, que vai morrer, tem algo assim. Então os pais se apavoram muito e vão muito, né? Na emergência, né? Param tudo para poder atender a criança, né? Aí eu comecei a perceber que a asma, muitas crianças que eu atendia, não tinha um fundo, alérgeno, assim, um contato com um fator alérgeno para desencadear a crise. Eu tentava explorar por que aquela criança teve aquela crise. Eu tentava explorar se ela teve contato com, sei lá, um cheiro mais forte, uma fumaça, uma frieza. Muitas delas não tinham esse histórico. E aí eu comecei a ver, poxa, parece algo psicológico aí, né? Já tinha lido alguma coisa sobre isso, já tinha alguma coisa assim do psicoemocional, e aí eu fui me aprofundar nisso, né? A tentar levantar a história daqueles pacientes ali que tinham as crises, para tratar na intercrise e não na crise, né? O trabalho preventivo, né? Porque tratar na crise todo mundo trata, dá lá, né? Bota no soro, aminofilina, né? Bricanil, sei lá, não sei se ainda tem essas medicações, mas antigamente era isso, né? Adrenalina, aminofilina. E aí eu comecei a investigar isso. Disse, não, pô, tem um negócio errado aí. Aí comecei a ver as histórias, né? Aí os pais se abriam muito comigo. Mas por que se abriam? Porque eu tratava mais deles do que das crianças, né? Uma vez chegou um pai de sunga, porque lá a Vila do Atlântico era zona de praia. É. Ele chegou de sunga, entrou no meu consultório com um prato, com uma gofada de do bebê dele, né? Uma gofada do bebê, com um prato com uma gofada, com um negocinho preto. Ele achando que era sangue. Chegou de sunga. E lá na recepção, a menina presida, aí entrou o cara com o prato, com o vômito, né? Aí eu olhei, era a sementinha a semente da banana, né? Que ele gofou, disse que não é a banana, pode voltar para casa, né? Você vê o que é a cabeça É, do indivíduo, né? Então é. aí eu estudava a história dos pais
que está acontecendo dentro de casa e tal, o menino, essa crise e tal, pronto. Aí começava a ver que tinha muita briga, ou tinha ausência de um ou ausência do outro, né? Então a criança, para querer a presença do pai, aí, né, de repente entrava na crise. Pronto, na crise o pai sai do trabalho e vai. Oxe, na hora, né? A mãe, o pai está brigando com a mãe. Pronto, aí na hora que entra em crise, o que é que eles fazem? A briga acaba. Tem que acabar a briga para levar para o hospital, né? Nebulização, aquela coisa toda, né? E aí eu recebia, foi aí que eu tive a ideia de poder como trabalhar com eles, né, nessa intercrise, para que ele não tenha a crise, né? E aí eu recebia de um laboratório, o laboratório Axé, Axé ou Axé, é uma das duas coisas, né? Um remédio chamado Iodepol BD, é um broncodilatador. E eles me davam de brinde um campinho de futebol. Era um papelão que se abria assim, e aí fazia um campo de futebol com 2 traves e uma bola de isopor para você fazer a fisioterapia. Aí ficava a criança de um lado e o pai do outro para soprar a bola, para fazer gol. Então, né, expandir o pulmão, fisioterapia. Sim. Aí eu disse, bom, então vou fazer o seguinte, eu estudava para ver qual dos dois, se era o pai ou se era a mãe, que estava fazendo mais falta à criança, a carência maior da criança, qual a questão maior, era com o pai ou com a mãe, pronto. Aí quando eu descobria, é com ele que vai ter que fazer a fisioterapia, entendeu? Porque ali você estava fazendo a fisioterapia e ao mesmo tempo trabalhando a afetividade, o cuidado, etc, etc. Bom, aí foi que eu migrei, comecei a fazer esse processo, né, de migração para a psicoterapia. E aí como eu já era atleta, quer dizer, olha só, viu? Sou malabares, né? Fiz um curso de 40 minutos. Sou atleta, imagine, atleta. Bom, eu corria, né? Corredor de rua, eu sempre corri, né? E aí tinha um grupo de corrida que eu resolvi entrar nesse grupo de corrida. E aí conheci várias pessoas nesse grupo de corrida. E como eu já estava fazendo o meu curso de formação em terapeuta, já estava atendendo como terapeuta, e aí eu resolvi fazer, né, com um grupo de corrida, pedir permissão ao professor do grupo de corrida para aos sábados. Todo sábado a gente tinha o treinamento era terça, quinta e sábado. Então no sábado era um dia mais livre, né? Aí eu chegava antes, aí eu fazia uma palestra, fazia alguma atividade com eles, alguma dinâmica, para depois fazer o treino. Aí comecei a fazer isso, né? E o resultado começou a ser legal para o grupo. Aí comecei, já tinha construído o projeto Semente, né? Que é uma outra história também. E comecei a fazer um trabalho lá chamado Desafio nas Montanhas, com atletas, mas tudo de forma empírica, né? E aí fazer o Desafio das Montanhas era maravilhoso, o trabalho, nós fizemos 20 anos seguidos do Desafio nas Montanhas, para você ver, né, como a coisa funcionou bem. E aí me deu a vontade de, pô, peraí, eu preciso me sedimentar um pouco nessa área, né? Eu preciso me intitular, sei lá, né? Embora eu não goste muito de título não, mas deixa eu me intitular como psicólogo do esporte, porque, porra, eu sei que eu tenho feeling para isso. Aí fui procurar fazer curso de uma pós-graduação em psicologia do esporte. Aí procurei um lugar, procurei outro. Na Católica abri um curso, me inscrevi. Aí não teve quórum, só tinham 3 inscritos, eu e mais 2 malucos. Aí não fizeram, tiraram, né? Cancelaram o curso. Aí me falaram do Minas Tênis Clube, né? Ia ter um curso lá, um curso de 1 semana. E aí eu me inscrevi, fui para Belo Horizonte, para o Minas Tênis. Minas Tênis trabalha muito com natação, com voleibol. Bom, lá deve ter um pessoal bom e ali eu posso, quem sabe, me infiltrar. Fui e aí, cara, tive assim, não sei o que foi, se foi decepção, valorização, mas foi um misto, né? Me decepcionei com o trabalho, ao mesmo tempo valorizei o que eu estava fazendo. De caramba, eu estou fazendo um negócio assim muito melhor do que eles estão fazendo aqui. Aí eu disse, pô, será que eu estou muito pretensioso? Não, mas eu estou fazendo um negócio bom mesmo. Aí eu disse, porra, eu estou trabalhando bem. Nisso, eu já estava fazendo um trabalho já me enveredando num trabalho com a equipe de natação. A equipe de natação da ECO, né? A equipe de natação da ECO. Que essa também é uma outra história, né? Que tudo está certo, porque tudo está sempre certo, né, Haroldo? Então, deixa eu... É isso mesmo. Ó, repare, o raciocínio continua, não estou perdendo o raciocínio não, né? Tá. Eu vou chegar lá na história do
da minha auto, né? Da minha auto. Como é? Autocurso, sei lá que nome vou dar para isso. Mas quando eu vi isso, né, do Minas Tênis Clube, que eu disse, porra, que a coisa. Eu tinha uma condição melhor, aí o que é que eu fiz? Digo, bom, deixa eu me lançar. Eu vou me lançar meia boca, né? Eu vou me lançar meia boca assim, meio escondidinho, não vou me intitular, para ver o que é que acontece. Aí resolvi montar grupo, grupo de grupo psicoemocional para atletas, né? Trabalho psicoemocional para atletas, toda segunda-feira à noite. Era um trabalho gratuito. Então, toda segunda-feira à noite, qualquer atleta poderia ir para esse grupo. Segunda-feira, 8 às 10. Aluguei um espaço e aí lancei no jornal, fiz entrevistas, aquela coisa toda e pá, pronto. E aí preparei uma dinâmica para esse primeiro dia, estava bem divulgado, preparei uma dinâmica. E aí cheguei lá no espaço Mahatma Gandhi, o espaço, né? Zen, bacana, pronto. Aí vai chegar o grupo aí, esperando lá os 30, 50 atletas, né? Qualquer atleta, era um grupo psicoemocional para atletas, para trabalhar com a psicologia, né? Mas não me intitulei só como terapeuta, médico, psicoterapeuta. Pronto, tô lá eu esperando o grupo chegar. Pá, pá, pá. Aí deu 8, 8 e 5, 8 e 10, 8 e 15, 2. Só apareceram 2. Aí eu, porra, aí sabe, 2. Aí eu disse, tudo tá certo, porque tudo está sempre certo, né? Aí não ia poder fazer uma dinâmica com 2, né? Aí eu fiz uma mini palestra, pronto. Não, peraí. A outra segunda, o pessoal vai divulgar, e divulguei mais, vai chegar mais gente. Aí na outra segunda, os mesmos 2. Eu disse, porra, tudo tá certo, porque tudo tá sempre certo. Mas já estava retado com esse tudo tá certo uma zorra. E aí fiz a zorra lá do trabalho, daqui a pouco, aí na outra segunda, peraí, agora, o outro ficou doente. Aí foi um. Aí eu digo, porra, tudo tá certo, porque tudo tá sempre certo, espera lá, velho, né? Aí, a quarta semana, antes de chegar na quarta semana, aí recebo uma ligação de Rogério Arapiraca. Rogério Arapiraca é treinador da Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas. Ouviu o boatos, o zum de um trabalho para atletas, e aí me ligou, querendo saber o que era aquilo. Aí marcou uma reunião lá no clube, né? Nesse AECO, né? Aí eu fui pro clube. Quando eu cheguei lá, aí ele papapá, não sei o que, porra, por que você não faz esse trabalho aqui com os meus atletas? Aí eu, porra, tudo tá certo, porque tudo tá sempre certo. Então pronto, aí fiquei segunda-feira, aí tinha lá 20 atletas, né, dele, atletas de elite, atletas campeões sul-americanos, recordistas brasileiros, etc. Então eu comecei a fazer o trabalho com esses atletas. Pronto, e aí, só que o meu trabalho todo intuitivo, aquela coisa, né? E aí foi que eu fui buscar. Digo, não, agora eu tenho que fazer uma formação. Minas Gerais não me deu e tal, pronto. Aí fui tentar uma pós-graduação, só consegui no Rio Grande do Sul, que se tornou inviável para mim. Aí trabalhando com os atletas dele, foi aí que eu cheguei e disse assim, porra, pera lá. Eu sempre gostei da travessia Mar Grande-Salvador. Uma travessia que aqui em Salvador tem, que você sai da ilha de Itaparica nadando até Salvador, né? Sim. Eu gostei muito de esperar os atletas. Eu ia para lá sozinho, anônimo. Isso para ver aqueles caras chegando. Eu achava uma loucura aquilo. Digo, não é possível, rapaz, alguém atravessar essa zorra. Aí eu ficava olhando assim, digo, meu Deus, que maravilha. Pronto, aí isso estava dentro de mim. Aí nesse trabalho com os atletas, e eu procurando fazer uma formação, aí eu pensei comigo, e se eu treinar, né? Me colocar na condição de atleta de elite, porque aí eu teria que fazer um trabalho como se eu fosse um atleta de elite, vivenciar o dia a dia de um atleta de elite. O cara é técnico da seleção brasileira, né? Agora, me treine como se você estivesse treinando um cara que vai tentar um índice para uma Olimpíada. Me treine com os caras que estão aqui. Eu já vi os treinos do cara, aí cheguei para ele e conversei, olha, vem cá, você consegue me treinar? Isso com 1 ano de antecedência, né? Me treinar para fazer a travessia Mar Grande. Isso eu tinha 44 anos, né? Nunca tinha nadado na minha vida, nunca tinha feito natação. Nadava. Caramba.
nadava como a gente nada, né? Na praia lá, né? Aí ele chegou para mim e disse, porra, Presídio, eu disse, rapaz, você me treina, agora tem que me treinar como se eu fosse, o treino que você der para os atletas seus, aí você dá para mim. E aí eu faço o que eu aguentar fazer. Mas eu quero viver a vida do atleta para poder fazer experiência em mim. E aí eu vou ser, né, eu vou me intitular, vou fazer minha pós-graduação, meu doutorado, aqui comigo mesmo, né, no meu corpo. Sentir o meu corpo com isso. Aí ele disse, bora, pronto. Aí eu treinei 341 dias, né, de treinamento com os caras lá. Então, o primeiro dia de treino, só para você ter ideia, a piscina era de 25 metros, né? Tô eu lá com a minha sunga, né? Uhul, pam, 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 e os caras com as torebas de braço, todo mundo com a barriga tanquinho, né? E a minha barriguinha ali, assim, né? E eu, 44 anos, todo sequinho, mirrado, vambora, bora cair. Aí o cara deu lá não sei quantos tiros. Tiro é... Quem faz corrida, natação sabe. Tiro é aquela... Você faz 10 tiros de 100, você tem que fazer 10 vezes 100 metros, né? Em corrida, 10 tiros de 400, 10 vezes 400, faz 400, faz mais 400. Então, nesse dia, o primeiro treino, logo foram 20 tiros de 100. 20 tiros de 100. Você ir na piscina, você vai, volta, vai, volta. Aí, lá vou eu, né? Todo mundo caiu, eu caí. E aí eu, pam, 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 os caras já foram, voltaram. Eu estava indo. Ó, quando eles faziam 100, eu fazia 25. Fazia 25 morto, né? 25 morto. Mas era aquilo ali. O meu esforço de 25 era o esforço deles de 100. Né? Era a mesma coisa. Só que eu fazia 25, eles faziam 100. Mas o esforço físico meu era idêntico, ou talvez maior até do que o deles, né? E assim eu vivi os 341 dias, né? Aí tem várias histórias nisso. E eu consegui fazer a travessia, fui para a tal travessia. A travessia era em janeiro, eu comecei a treinar em janeiro no ano anterior. Em setembro aconteceu uma notícia que me deixou apreensivo, né? Porque a minha ideia era atravessar. Aí em setembro baixou uma portaria, o Ministério lá da Marinha, dizendo que só o tempo de travessia, o limite do tempo, que antes não tinha limite de tempo, ficava fechado, porque fechavam a Bahia, não podia entrar navios, cargueiros, nada, fechava a Bahia. O tempo agora era de 4 horas. Então, em setembro, baixou uma portaria que só podia, depois de 4 horas, o atleta que estivesse na água tinha que ser tirado da água, porque os navios já iam começar a passar. Aí essa notícia chegou para mim em setembro, né? Aí eu disse, porra, e agora, né? Porque para mim era atravessar, né? Agora era atravessar em menos de 4 horas. Mas aí eu pau, e atravessei em 3 horas e 52 minutos. Né? Faltava Puxa. só hoje para fechar. Mas cheguei. Né? Fale da sua chegada, quando você chegou lá. Quando eu cheguei, cara, foi emocionante. Porque primeiro eu botei minha esposa no barco, né? Porque cada atleta, né, é guiado. Né? Era um 104. Eu fui o 102 a chegar, viu? Os outros 2 foram desclassificados. Então, ó, eu fui bem. Então, a minha esposa foi no barco, foi um cinegrafista também, que eu quis filmar tudo, né, para fazer uma edição. E aí eu levei, como tinha o horário, né, marcado, 4 horas, digo, porra, eu tenho que estar bem, né? Um mês antes eu já estava sentindo uma dor no ombro, que um ortopedista disse que eu tinha que ficar uma semana parado, e aí eu, negativo, né, passei por cima. Bom, isso é um detalhe só para contar da história. Aí eu comprei um quadro, uma lousa branca, para a Quinha, minha esposa, ficar anotando os tempos. Eu pedi a ela para que a cada 30 minutos ela botasse, né? E porque eu nadava e olhava, respirava para o lado direito. O barco ficava do meu lado direito. Então, a cada 30 minutos ela mostrava a placa para ver meia hora, 1 hora e meia, que é para eu... Porque você não avista Salvador. Da ilha, você Sim. dentro d'água, você não vê. Né? O cara que está no barco é que vai seguindo você, né? Pronto. E você não pode tocar no barco. Se você tocar no barco, você é desclassificado. A água
ela é jogada numa corda, você joga, você pega a água, bebe e larga. Você não pode segurar no barco para beber, nada disso. Bom, e aí a cada 30 minutos ela botava a placa. Aí aconteceu uma história muito interessante, porque eu estava tão determinado, né, tão focado, tão concentrado para isso, que a primeira meia hora ela botou 30 minutos, pá. Daqui a pouco, 1 hora. Eu, pá. Aí tô eu nadando e nada dela botar 1h30. Eu disse, não é possível, já deu 1h30. Aí na hora que eu levantei assim, aí eu gritei, tempo! Pedi para ela tinha esquecido, né? Porque ela ficava nervosa lá dentro também, né? Eu disse, tempo! Aí, aí ela olhou o relógio, era 1h31. Ó, você vê a concentração que eu tava, cara. Aí ela fez, você é desgraçado, sei lá, me xingou lá, alguma coisa assim, de brincadeira, né? De porra, você, né? 31 ela marcou, 31, depois 2 horas, 2h30. E aí, a minha chegada, que foi a sua pergunta, as pessoas no início, quando eu resolvi fazer a travessia, primeiro ninguém acreditava, né? Principalmente os pais dos atletas, porque os atletas que eu atendia lá, os atletas eles tinham uma faixa etária de 15 a 18 anos, 13, 15, 18, né? Por aí. Atletas, né? Porque a formação da natação começa desde os 7, 8, 9 anos, né? Então os atletas são essa faixa etária. E aí os pais que me viam trabalhando com eles, né? Quando eu falei que eu ia fazer travessia, todo mundo, presidente, tá, aquela brincadeira, né? Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Aí quando chegou na metade, né, dos treinos, porque eu tive que fazer várias travessias, algumas etapas a gente tem que cumprir para poder se classificar. Você tem que fazer 6 travessias antes da travessia principal, né? Para você ver o seu tempo, para ver se você tem a condição de fazer, né? Só que as 6 que eu fiz, eu não tive tempo em nenhuma das 6. Mas eu só fiz porque o treinador, ele sabia que eu estava fazendo um trabalho, né? O Arapiraca, e aí conversou com o presidente da federação e me permitiram, eu fui um atleta especial, porque eu não teria a condição em termos de tempo, né? Para poder fazer a prova. Sim. Bom, mas aí era aquele descrédito, né? Mas da metade do ano para o ano, larguei o grupo de corrida para treinar, né? E aí o grupo de corrida, pô, preside você, cadê? Mas só que todo mundo estava sabendo que eu estava treinando. Então, da metade do ano para janeiro, as pessoas começaram a entrar num clima de acreditar que eu estava mesmo no propósito, né? Então virou um negócio assim de, porra, a travessia de presídio, a travessia de presídio, a travessia de presídio. Aí eu lhe digo que depois de 3 horas no mar que eu estava, né? Ali, depois de 3 horas, eu já não estava mais nadando sozinho. Não era mais eu sozinho. Não tinha. Aí, cheguei a me emocionar agora. Calma. Mas foi assim. Eu sabia que tinha muita gente me esperando, né? Tinha muita gente. E que eu não podia não chegar. Não podia não chegar. Então tinha dor, tinha Quinha gritando também, né? Quinha gritava. O cinegrafista já não filmava mais direito, né? Filmava e vambora, bora! O cara também já estava empolgado, né? E ali eu comecei. E eu acho que teve uma superação, outras influências, né? E aí na hora que eu cheguei, foi uma festa tão grande na areia da praia, que o cara que estava... Porque tinha um locutor já fazendo a premiação. E a premiação já tinha acabado, a premiação do primeiro... O primeiro que chegou com 1h50, né? Então a premiação do masculino já tinha acabado, a premiação do feminino já tinha acabado. Eles estavam fazendo a premiação das categorias. Já a categoria no final, categoria tal, já fazendo o resto de premiação. Quando de repente, aquela zoada na praia, era eu. Eu chegando, pronto. Aí para o locutor, aquela coisa toda, e aí foi uma festa, né? Foi quando eu botei o pé no chão, eu digo, não, amigo, agora tá tudo certo, né? Porque tá tudo sempre certo, né? E aí, eu acho que eu fui arrastado por essas pessoas, né? Eu acho que o desejo delas
estavam ali em mim, né? Eu acho que eu provoquei isso. É o que eu digo, né? Eu tenho um lema muito forte em mim, né? Para mim, a gente não pode ser efeito, a gente tem que ser causa, né? O que é ser efeito? Ser efeito é ser passivo, né? A situação, né? Eu quero ser causa, né? Ser efeito é cumprir o protocolo do Hospital Santa Isabel, de que tem que atender os meninos e depois ir para casa, né? Esse é o protocolo, né? Não, eu não quero ser efeito disso, né? Eu quero causar, né? Então, causar é tentar fazer o que a Suíça fazia, né? Pague pela saúde, né? Provocar. Então, provocar as coisas, né? Provocar. Então, naquele momento ali, eu acho que eu provoquei em muita gente essa capacidade, né, do ser humano, a capacidade de que você pode fazer, de que você pode conquistar, de que você pode construir a sua história, né? Então, pronto, aí. Ô, Presídio, obrigado por essa experiência. Eu estava aqui já emocionado também. Aí eu queria fazer uma pergunta a você, meu amigo. Como é que isso é um dom seu? Como essa capacidade sua de se conectar com o emocional das pessoas? Como é que você tem como é essa habilidade? Me explica aí, é uma coisa sua, é uma coisa que você enxerga, você vivencia? Como é? Porque às vezes o acesso ao emocional não é fácil. A gente tem muita facilidade de acessar mentalmente as pessoas. Mas você atingir emocionalmente alguém, como é isso para você?